Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sebrae On, nosso podcast que trata sobre assuntos ligados ao universo do empreendedorismo, esse universo tão vasto em que o Sebrae Espírito Santo atua. Hoje o nosso tema é experiência do cliente. Que bicho é esse? Onde mora? Com quem vive? Como se reproduz? E para esse bate-papo riquíssimo, a gente convidou André Damasceno, que já vai se apresentar, e um casal empreendedor na veia, dono da Natural Pharma, lá em Anchieta. Vou passar aqui a bola para quem não me conhece. Meu nome é Bernardo Buteri, sou analista do Sebrae Espírito Santo e tenho feito esse esforço maravilhoso de estar presente no podcast do Sebrae On. Que para mim é sempre uma honra muito grande. Agradeço aqui também a presença de todos os nossos convidados que se disponibilizaram a estar conosco. Vou passar a bola para o André se apresentar de forma breve aqui para a gente. André, por favor. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Sebrae, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Bernardo, mais uma vez, tá? Tamo junto, cara. Pela parceria. Bom, trabalho com consultorias, treinamentos, produtos digitais já há mais de 10 anos. Estou nesse mercado e tenho me especializado cada vez mais em marketing, vendas e experiência do cliente para atender as pequenas e microempresas em todo o Brasil. É isso. Perfeito! Vou passar a bola aqui então agora para Natália e Erison, nossos convidados do dia, por favor. Olá, eu sou Natália, farmacêutica e proprietária da Natural Pharma, farmácia de manipulação em Anchieta. Olá, tudo bem? Meu nome é Erison, eu sou, junto com a minha esposa, sócio na Natural Pharma em Anchieta e estamos aí para servir, porque o Sebrae sempre nos serviu muito bem. Vamos lá. Que honra, cara. Nossa, escutar isso pra gente é impagável, tá? Gente, vamos lá, né? Dia 15 de setembro promete, é o dia do cliente. E aí? O empreendedor tá fazendo alguma coisa? Tá se preparando? Será que faz diferença se preparar? Será que com pouco tempo a gente se prepara? Vale a pena? Mexe no bolso ou não? É firula? É encheção de linguiça? Ou vai encher o bolso do empresário? São coisas que a gente se pergunta e se a gente não colocar a mão na massa, né, André? A gente nunca vai saber, né? Mas a gente tem que trazer esse tema mais para perto da gente, porque a gente fala como se fosse algo distante, experiência do cliente. É quase inalcançável, né? André, que tal de experiência do cliente é essa? Você que é um consultor de marketing aí, famoso e renomado, que tal de experiência do cliente é essa? É a mesma coisa que atendimento? Explica pra gente um pouquinho melhor, por favor. Boa, Bernardo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que experiência é um conjunto de ações. Não necessariamente grandes ações, mas microações que você pode executar no seu dia a dia. Que vai desde a pessoa encontra a sua empresa no Google ou nas redes sociais, até ali o pós-venda. Então, quando você atende, vende, faz a venda, produto ou serviço, e depois você se preocupa genuinamente com essa entrega sobre a satisfação, a necessidade do cliente. E aí, qual que é a principal diferença? A gente estava discutindo aqui nos bastidores, um bate-papo já de alto nível, quase um podcast, inclusive. A principal diferença tá, atendimento. Eu chego até a sua loja, você pergunta o meu nome e faz a venda, eu falo o que eu quero. Então, eu quero uma capinha de celular. Você vai e faz a venda para aquele cliente. Experiência tá em você entender de fato, a necessidade do cliente, o que ele quer, para que é a capinha, usando aqui como exemplo. Depois, mandar uma mensagem para esse cliente para saber se a capinha está sendo útil como ele pretendia, se a gente superou as expectativas dele, ou seja, se preocupar com o todo. Só que, o que é importante também na experiência do cliente? Quando esse cliente entra dentro da sua loja, se a gente estiver falando de um negócio físico, como ele vê a vitrine, a fachada, o atendimento das pessoas que estão ali, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, tá vendo? É um conjunto de pequenas coisas que podem fazer a diferença. E você falou de forma bem legal, Bernardo, que pode fazer a diferença para cima ou para baixo. E você falou isso, foi muito legal. Por quê? Experiência do cliente pode ser que você está fazendo algo que esteja faltando e gerando uma experiência negativa. Então, essa é a principal diferença entre atender bem e gerar uma experiência no cliente ali no dia a dia. Perfeito. Eu tenho uma recordação, gente, quando chegou uma grande rede de farmácias comuns em Vitória, há alguns anos atrás, e dominou o mercado, e que um grande diferencial, André, era um jalequinho que eles usavam
porque parecia que a gente estava sendo atendido quase que por um médico, sabe? Era um negócio, assim, interessantíssimo. Foi uma experiência boa. Foi uma experiência muito boa, trouxe credibilidade, eu acho, né? Boa. Credibilidade. E isso vai um pouco além do atendimento até. Como é que é na Natural Pharma lá? Como é que vocês se organizam nesse sentido? Boa. Então, o farmacêutico fica de jaleco, né? Até assim, a gente brinca que o atendente fica do outro lado e coloca um jaleco e às vezes gera uma experiência não tão boa quanto você está falando. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento suficiente para atender, né? Aí já a gente falando de atendimento, um paciente que chega numa farmácia, né? Principalmente farmácia de manipulação, porque você não chega de qualquer jeito numa farmácia. O médico te atende e ele prescreve para você uma fórmula personalizada. Certo. Então, você tem 35 anos, por exemplo. Então, dependendo do que você... de como você é, do seu biotipo, tipo sanguíneo, tudo, o médico prescreve uma receita para você. Certo. Para você é a mesma coisa, para o Erison a mesma coisa. Então depende, né, da pessoa. Então por isso é personalizado. Então é feito para cada indivíduo. Legal. Então o que acontece? Por causa disso, porque o paciente já sai do consultório tendo uma experiência boa ou não. Perfeito. Como você falou, né? Então, dependendo dessa experiência, ele é legal ele ser atendido no balcão de uma farmácia de manipulação e ter uma nova experiência boa. Como? Com o farmacêutico, né? Vamos dizer assim, como é que eu uso a palavra? Com uma boa experiência, né? Atendendo o cliente, assim como o Sebrae nos atende todas as vezes que a gente liga, que a gente entra em contato. E tendo uma boa experiência na troca do retorno, né? No caso, sendo isso que você falou, que foi muito legal, sendo esse conjunto de ações. Legal. Desde o estacionamento, de você ter um ambiente climatizado e tudo, né? Então, assim, é isso que a gente está... Bom atendimento, né, no balcão, uma palavra correta, um linguajar correto. Tudo isso, essa soma de ações que chega nesse resultado de uma boa experiência. É isso aí. Muito Perfeito. obrigada pela Que é sua o que o cliente sua guarda aula. da gente, né? Uma boa experiência. Né? Eu acho assim que experiência o cliente vai ter com sua marca, você tendo controle daquilo ou não, Sim. foi o que a gente falou. O atendimento você consegue controlar, você consegue treinar a equipe, você consegue criar um padrão, um roteiro de atendimento, né, André? Um script. Um scriptzinho. Isso é bom, isso é fundamental. A gente sabe que dificilmente alguém vai atender como você atende, pelo seu conhecimento, pela sua história junto ao seu próprio empreendimento, né? Mas eu acho que tem coisas sim que a gente consegue adaptar e padronizar para que a experiência como um todo fique única, né? Isso. Erison, você entrando numa farmácia de manipulação, o que você esperaria para que você saísse assim? Tive uma experiência boa. Nesse momento, tira o jaleco da sua própria farmácia, hein? Ah, boa. Vamos lá. Primeiro, encontrar o que está prescrito, né? Eu acho isso importante. É comum não encontrar o que está prescrito? O universo é muito grande de substâncias, ok? Às vezes você não encontra num único lugar a determinada substância. O que diferencia o medicamento manipulado do medicamento da drogaria, né? Que é aquele da indústria, é que o manipulado ele pode combinar várias substâncias, ok? Então, você vai ter lá, às vezes, na drogaria, um analgésico, né? Mas você consegue combinar com esse analgésico na farmácia de manipulação outras substâncias que vão agregar um relaxamento muscular, às vezes um medicamento para o sono, para você dar uma tranquilizada. E é isso. Vamos acrescentar aqui, a forma farmacêutica também. Às vezes, a drogaria não tem a forma ideal e a farmácia de manipulação consegue. A criança não consegue engolir aquela substância porque é muito amarga. Ou porque é isso, ou porque é aquilo. Ou não, a gente vai fazer um pirulito, a gente faz uma isso cápsula é atendimento de... cara. personalizado. Isso é atenção ao cliente. Isso é atenção ao cliente. Eu legal. não consigo engolir uma cápsula grande. A gente divide em cápsulas menores. Ou eu não consigo porque é muito amargo. A gente consegue saborizar, consegue... Espetáculo. Maravilhoso, é muito bom. Então, o farmacêutico está lá com nesse conjunto de ações aí, dessa experiência boa, liga para o médico, a gente interage com o médico e com o cliente, a gente consegue fazer esse elo, entendeu? É isso aí.
vencido essa barreira de tendo as substâncias, a pessoa saber da minha necessidade, de por que você está indo ali, eu acho isso muito legal. Mas você tem alguma dúvida com relação à medicação, você já sabe que horas tomar isso, aquilo, o médico te orientou, você precisa tomar no café da manhã, no almoço ou na janta, você tem alguma outra necessidade, você... É como um todo, a gente precisa ser atendido, acolhido na farmácia, como a gente busca acolher os nossos clientes. Então, não só para vender, mas para dar essa experiência, porque normalmente, na maioria da esmagadora, o André sabe mais disso de cadeira do que eu, quando você é bem atendido, você volta. Eu tenho mais experiências de atendimento, quer dizer, eu tenho experiências ruins durante o atendimento e tenho experiências excelentes no atendimento. Seja em qualquer área que você for. Sim. Até para comprar um carro uma vez, eu falei, não bota o laço. A pessoa botou o laço. Eu falei, pô, eu não queria o laço. Porque não é do meu, Sim. da minha pegada. Nada contra o laço, quem gosta do laço. Mas é uma personalização, é um atendimento para aquela pessoa. E eu falei com a vendedora, tinha comprado o carro normal, pô, nada demais comprar um carro. Eu não queria o laço, o pano vermelho e o laço. Ela botou o pano vermelho e o laço. Falei, pô, legal, muito Quebrou obrigado. ali aquilo que você tinha, né? O detalhe. É aquele negócio que o André estava falando com a gente antes aqui. É a experiência do todo, a sua experiência começa. Eu tinha começado a experiência super bem, pagaram legal no meu carro usado e tudo mais, a negociação foi boa. Falei, pô, vai fechar, vou sair daqui felizão. Sem laço. Sem laço, mano, usado laço. Mas olha como quebrou, é que é engraçado. Né? O laço, com certeza eles criaram o laço achando que era uma baita experiência legal. Isso aí. Só que a falta de personalização, que é o que vocês fazem tão bem com o medicamento, isso aí. Ele não quer. Tem que isso. estar apto, né, André? Total. A falar, poxa, Sozinho. eu quero fornecer isso, é uma experiência legal, mas se o cliente não quer, não tem por que forçar, não é isso? É, porque aí, veja, ficou muito robótico. Aí foi literalmente o Ctrl+C, o Ctrl+V de um checklist qual o vendedor precisa fazer. Então, fez a venda, isso. Última coisa, laço. Então, ele ticou aquilo. Ou seja, está tão engessado aquele processo que esqueceu de ouvir o cliente. O cliente não queria aquilo, então quebrou. Então, esse elo, quando ele se quebra, fez ao ponto de ele chegar aqui num bate-papo como esse e falar. Ou seja, para ele era algo importante de não ser executado. Só que seguiu muito padrão. Então, experiência do cliente, às vezes, não combina muito com coisas padronizadas ao excesso. Principalmente no mundo atual, que se fala muito sobre inteligência artificial, robô e etc. Então, metaverso. Então, acaba se quebrando. Então, tem que tomar cuidado com isso, principalmente nessa era. Tem que customizar para o cliente, para os olhos do cliente, e não a empresa achar que sabe o que é melhor para o cliente, né? Exato. Teve uma frase do Erisson que ele falou que o cara retorna, né? Se você tem uma boa experiência, você retorna. Eu estava aqui com a página do Instituto XM Institute, que é o Instituto Americano de Gestão da Experiência do Cliente, e eles falam que a probabilidade de um cliente que teve uma boa experiência com sua marca retornar é de 2,9 vezes. Nossa. E a probabilidade dele indicar você é 6 vezes maior. Quer dizer, há um tempo atrás, André, eu ouvi o seguinte, né? Era uma máxima que a gente ouvia no marketing há um tempo atrás, que quando você é bem atendido, você fala para 5 pessoas. Mas se você é mal atendido, você fala para 30. Eu né? acho que procede isso, né? Procede até hoje, total, André? sim, É verdade? Porque o boca a boca ainda continua sendo muito forte. É visto que ele acabou de falar, né? Sobre a má experiência na concessionária sobre o carro. Viu? Ele acabou de trazer isso. E não adianta ter marca importante, ou cara, ou barata. Não. Que É um player carro. grande. Isso pode é acabar grande, com o brand da marca. Isso aí. Né? Total. É legal você conhecer o cliente para até personalizar esse atendimento. Vamos supor que chega um cliente na loja ou no Sebrae e o cliente vamos supor, ele não fala muito, ou ele é expansivo, Introvertido, ou ele é isso assim. aí. Então você sabe até como você se portar ao cliente, porque você conhece a história dele. Você já tem essa, olha, ele é assim, ó. Nele você oferece café, ele gosta de café sem açúcar. Um exemplo, né? Porque aí você aplica o rapport, né? Junto a esse cliente, que é a ferramenta do coach, né? Você aplica Legal. o rapport, então, pô, meu que cliente... Explica pra gente o que é. Nada mais é do que você ser um espelho do cliente do que ele está fazendo. Então, poxa, o Bernardo, ele é mais introspectivo. Então, eu vou meio que
ser um espelho do que está acontecendo com ele. Então, poxa, o Bernardo colocou a mão aqui, vou colocar a mão aqui, o Bernardo cruzou as pernas, vou cruzar as pernas. Legal. Então, um conjunto também de pequenas coisas no rapport que você pode aplicar durante ali o seu atendimento ao cliente para causar uma boa experiência. Assim como o cliente ele é visual, auditivo ou sinestésico. Então, o vendedor, ele também precisa saber disso na hora de executar o atendimento para gerar uma experiência ao cliente. Perfeito. E eu queria muito reforçar o que o André disse, o seguinte, a nossa experiência junto ao Sebrae sempre foi muito boa. Por quê? O Sebrae sempre buscou saber o que a gente estava precisando. Exatamente. E o Sebrae montou para a gente um caminho. Olha, a gente entende que vocês estão precisando de... Legal, vocês estão no mercado há bastante tempo, normal, estão aí batalhando como muita gente está batalhando, nada demais. Mas vocês precisam de algumas coisas. Vamos fazer um caminho para vocês vencerem cursos, vocês adquirirem conhecimento com a gente por um caminho. Então, eles leram, vocês leram da forma correta a gente. O que a gente precisava, apesar de ser um negócio já maduro, né? Somos 23 anos 23 anos? Há mais de 23 anos no mercado, nós somos um negócio maduro, mas precisávamos aprender coisas. Então, o Sebrae, na hora que ele foi inquirir a gente, foi conversar com a gente, foi se aproximar da gente, ele foi muito zeloso nessa ação. Foi muito carinhoso, criterioso e carinhoso com a gente. Legal. De poder falar assim, não, vocês estão precisando disso, vamos executar dessa forma, na ordem correta, entendeu? Faz isso aqui, vamos vencer esse obstáculo aqui, vamos adquirir esse conhecimento, vamos mudar essa rotina, vamos implementar isso daqui para depois partir para outro passo. Isso também é um tratamento personalizado. Não, olha que experiência legal que vocês estão contando que o Sebrae proporcionou a vocês, isso né? Aí. É isso. Então, também não é só o Sebrae falando que o empreendedor tem que pensar e se debruçar sobre uma experiência bacana. É a gente avaliar a nossa experiência também a todo momento. É não ter excesso. Isso. É a mesma coisa você chegar no balcão de uma farmácia e ele querer te empurrar o que você não precisa. Agora, se eu tenho uma experiência boa, não, eu vou tomar o que eu preciso, o que está aqui, o que está na receita, que foi prescrito, ou então que foi indicado pelo farmacêutico, de uma maneira necessária, e não o que a gente fala, a gente chama, né, no nosso meio, a gente chama de empurroterapia. Nossa. Tem até nome, hein? Tem, né? Eita, é uma técnica. Então, assim, a gente não tá preocupado, a gente tá preocupado com a saúde do paciente, claro, mas a gente tá preocupado só em vender. Claro que é importante, mas essa experiência boa do atendimento, de tudo, né, gera essa confiança depois do falar para 5 ou do falar para 30. Perfeito. Não, e olha como é que são as coisas, né? Você pode botar um outdoor na sociedade falando sobre vocês, você pode fazer rádio lá, falando que vocês são 10, são os melhores, são os mais rápidos, usam a matéria-prima de primeira qualidade. Isso tudo pode fazer muito sentido na cabeça do cliente. Mas se o cara te busca no Google e suas avaliações no Google não estão adequadas com o que você está falando, a gente vai pela avaliação do Google. Olha só que coisa engraçada. Eu paro de acreditar no que a marca está me falando e passo a acreditar no que um desconhecido está falando para mim, André. É empoderar o cliente, né? Total. Como que se dá isso, cara? Essa avaliação do Google é tão importante assim? Isso fala muito sobre a experiência do cliente? Total. E muito bem colocado por você, Bernardo. Por quê? Você passa a dar ouvido o que as pessoas estão falando. Então, se a gente pega hoje, aplicativos, negócios, funcionam dessa forma. Por exemplo, quando eu fiquei em 2022 viajando, como com a minha esposa e com a minha filha de 3 anos na época, a minha tomada de decisão para ficar num determinado Airbnb era o quê? Avaliação. Escolher um hotel? Avaliação. Ir no restaurante? Avaliação. Google ou TripAdvisor. Então, observe, muito bem colocado, Bernardo, a importância da gente cuidar disso. Porque por mais que eu esteja falando, pô, meu negócio é espetacular, sensacional, isso. Ok, mas qual que é a percepção de quem já usou o seu produto ou serviço? Então, prova social, depoimento, é um gatilho mental extremamente poderoso, desde que seja verdadeiro, sincero, para que você utilize como argumento de venda. Então, isso é uma técnica de venda. Então, se preocupar com isso é importante.
Porque se a sua fachada é bonita e se isso, mas você não se preocupa com as avaliações do Google ou do TripAdvisor, né? O turismo é muito importante, o TripAdvisor, pousada, restaurantes e tudo mais. Então, essa preocupação com essas avaliações é importante, porque isso tá ali no Google, né? Tá? Imagina, uma avaliação negativa, você vai para 4 de 5 estrelas. Então, isso é preocupante. Total. E esse boca a boca aí, esse Google boca a boca, né? Se a gente pode trocar em miúdos aí, é o boca a boca. É a avaliação. É o novo boca a boca, o André né? falou, Isso é aí. o novo boca a boca. Porque quantas pessoas vão ver aquilo ali? Aquele comentário positivo daquela experiência ou aquele comentário negativo vai se multiplicar em milhões. Total. Porque o alcance é irrestrito. É. Se você tem ainda mais se você tem um comércio digital, a página não for só uma página institucional, ela for também uma página onde você vai comercializar seus produtos. Cara, isso aí ultrapassa fronteiras. Então, não é só a região onde você atua, é muito além. Então, a gente teve essa preocupação também de falar assim, olha, a gente precisa da experiência desses clientes que nos acompanham há tanto tempo. Por que vocês estão acompanhando a gente há tanto tempo? A gente falou assim, ó, comenta pra gente, avalia corretamente, o que vocês estão pensando. E aí foram vindo, engraçado. Depois dessas avaliações, outras avaliações positivas sem pedir. Ó, que legal. Isso acabou isso aí. acontecendo, entendeu? Quer dizer, o boca a boca positivo despertou em outras pessoas que têm experiências positivas com a gente e ir lá e fazer um depoimento interesse positivo, genuíno. entendeu? Perfeito. Assim, é imprescindível a gente pensar nesse todo aí, como o André falou, você tem que prestar atenção aonde você, onde você está sendo visto. Em que ponto você está sendo visto, em que local você está sendo visto e como você está sendo visto naquele local. Isso aí. Perfeito. Quem não está fazendo uma gestão correta da marca nas redes sociais, para mais que rede social, na internet de forma geral, né? Pode se embolar, porque ali diz muito. Ali diz muito. Entrar no Reclame Aqui, ver se sua marca tem uma reclamação, Isso. é interessante. Às vezes a coisa nem é tão grande, às vezes são 6 reclamações, mas são 6 reclamações iguais. Pô, é o cliente te falando aonde que você tem que atacar. É uma consultoria gratuita. Pois É aí. isso aí, tem um gerente do Sebrae que fala isso. Toda crítica do seu cliente é uma consultoria gratuita que ele tá te dando. Total. É verdade, né, André? Total, Bernardo. E, cara, você falou uma coisa que se conectou, fecho os meus olhos aqui, lembro, de algo que a gente fez em 2013, 2014, no final do ano, em dezembro. A gente atendia uma rede grande de restaurante japonês aqui do estado. Hoje eles têm 4 unidades, existe ainda essa rede. E eu cheguei para os donos e falei, vamos fazer um negócio diferente? Ao invés de fazer um post no Facebook com figurinha e essas coisas, vamos colocar o seguinte. Pessoal, agradecemos por mais um ano incrível. Aqui embaixo vocês poderiam colocar tudo que vocês gostam e não gostam do nosso restaurante de comida oriental. Talvez você até conheça. E aí todo mundo começou a elogiar e também criticar. Mas não foi uma crítica assim, pô, o atendimento é demorado. Também teve várias críticas onde a gente mapeou numa planilha do Excel no Google Docs, a planilha do Docs do Google. A gente criou uma condição e fizemos um mini banco de dados. Eu não tenho conhecimento nenhum em banco de dados. Aí fizemos lá e a gente viu quais eram as principais reclamações. Observamos que muitas reclamações estavam ligadas ao atendimento do garçom com a chegada do cliente na hora de pedir a comida. Mapeamos aquilo, o post deu uma repercussão danada, isso em 2013, 2014, Bernardo. Ou seja, quando o Facebook bombava. Pegamos aquilo, apresentamos aos 2 sócios, que estão lá ainda até hoje, e criamos o quê? Um treinamento para o garçom. Para suprir aquela necessidade. Ou seja, com aquela base numa deficiência. informação interpretada de forma, Bernardo, desculpa a expressão, gente, ridícula. Isso Uma aí. planilha do Excel com base no post do Facebook, sei lá, deu 500 comentários, que eles são os maiores ainda. Fizemos, eles super aceitavam. Beleza, se os números estão falando isso, vamos treinar os garçons. Fizemos um treinamento com base nos números, ou seja, como se fosse um banco de dados ali naquela hora. Então é isso. Ótimo. Atacou o problema de forma direta e assertiva. Não ficou de elucubração. Eu acho que eu tô pecando aqui, eu acho que eu tô pecando ali. Ninguém melhor pra falar onde você tá indo bem ou onde você tá indo mal do que o seu próprio cliente, né? Exato. E é engraçado, gente, porque o que a gente tá falando aqui parece ser algo antigo, né? Se fala muito em qualidade no atendimento, se fala muito disso. Eu acho que nos idos dos anos
da década de 2010, talvez até antes, André, eu ainda era estudante, a gente falava muito em... Foi ontem. Ontem, exatamente. Boa. Na loja ter um cheiro, ter uma identidade olfativa, no café que você entra, ter aquele cheiro de café. A música, A ambiente. música. A gente sabe que existem franquias, que existe uma padronização dos kelvins das lâmpadas. Então, mais profundo é 3.500 Kelvin, mais pra frente é 4.000 Kelvin. Tem todo um estudo por trás que a gente não tem nem ideia. Isso parece que só hoje que essa coisa da experiência veio à tona. Porque antes eu acho que a gente estava muito focando no... Depois que ele entrou na loja, o que eu estou gerando de experiência? Mas aí a gente está falando dentro da loja. E o que a gente está trazendo aqui é um olhar ampliado Muito daquilo ampliado. que você não tem conta. Se não tem vaga de estacionamento na frente da sua loja, pode não ser um problema passível de você resolver. Mas entenda, pode estar atrapalhando a experiência do seu cliente. É isso, né, André? Total, Bernardo. E assim, você trouxe coisas que de fato, né, se preocupar com o ambiente, com a música, com o cheiro, com o aroma. Tem um caso da Harley Davidson que a gente viu lá em 2018, que depois que quando você compra, não a moto, né, quando você compra uma Harley, você toca um sino e acontece algo que eu vou falar durante o nosso bate-papo, nessa palestra, mas acontece algo incrível com os vendedores que vão para frente de loja, ligam todas as Harleys e aceleram para ter o coração, a vibração para eles sentirem. Então isso é experiência. E exatamente isso, é um conjunto, sabe, de pequenas coisas que formam uma coisa muito grande. É isso. Essa experiência, boa. E é engraçado, porque pra gente ainda é uma coisa nova, a gente se preocupa muito com o cliente. Aposto que há 23 anos, vocês não estão aqui à toa. Tem 23 anos que vocês fazem muito bem um atendimento ao cliente. Tem 23 anos que provavelmente a experiência do cliente de vocês é prazerosa e gostosa e ele quer voltar. Uma cidade interior onde as pessoas, vocês conhecem os clientes pelos nomes. Isso. Não é à Boa. toa, ninguém deixou vocês. Mas olha, o Instituto XM, né, que eu citei aqui agora há pouco, o XM Institute, ele fala o seguinte: a maioria das organizações ainda está em fase inicial de maturidade com experiência do cliente. 71% dos participantes disseram que desconhecem uma ação de experiência do cliente na própria empresa. Quer dizer, André, a gente está falando de algo novo, a gente está falando de algo velho que está com uma nova roupagem. Como é que tá esse negócio? Fiquei perdido agora. Por que acontece? A experiência que você quer gerar no seu cliente lá do outro lado, seu prospect lead que chega até você por um canal online ou offline até a sua loja, você precisa capacitar o seu time interno. Não adianta você falar que é isso e aquilo, se o seu colaborador, se o seu cliente interno, ele não está capacitado para gerar essa experiência. Na hora de falar, transmitir o seu conhecimento, a cultura da empresa. Então, na hora de transmitir isso, ainda está tendo pequenas falhas, pequenos gargalos. E as pessoas acabam confundindo com, fui bem atendido. Que é aquilo que a gente falou no início. Atendimento é uma coisa, experiência é outra. Então, por isso que é importante, beleza, na sua cultura está instruído isso, na sua energia, você enquanto dono, você que está aqui assistindo a gente, tem um colaborador dentro da sua loja. Esse um colaborador, ele precisa ter ciência do que é atender bem para o seu negócio. Porque isso vai ficar mais fácil quando a sua empresa começar a crescer com a ajuda do Sebrae. Cresceu, então isso vai ficar mais fácil de levar para os demais colaboradores. Então precisa, sabe, Bernardo, começar internamente e não externamente. Primeiro eu costumo falar que eu olho para o meu umbigo, para dentro de casa. O que eu estou fazendo? Legal, então agora meus colaboradores estão capacitados? Ótimo, eu vou levar essa experiência do cliente para fora. Eu levo a primeira experiência do cliente para o meu time interno. Perfeito. Pô, vocês estavam falando aqui ao Sebrae, quantos elogios para o Sebrae? Então o Sebrae, Espírito Santo, está se preocupando com o quê? Com a experiência do cliente de quem? Do meu time interno, do colaborador Sebrae. Por quê? Quando o colaborador, e principalmente esse ano vocês estão falando muito de propósito, né? Assistiu o podcast, propósito é isso. Então, se o meu time interno tem esse propósito, cara, e você falou lá no podcast que eu assisti, isso fica muito mais fácil de transmitir, isso sai naturalmente. É natural, né? A gente, acho que não sei se no podcast a gente fala, mas é o efeito pedra na lagoa, né?
Você solta uma pedra no meio, ela vai fazendo essa onda. Isso aí. Tudo começa Boa, aqui boa. no meio, é sua empresa. A próxima onda a se formar são seus funcionários, são seus colaboradores. A próxima são seus parceiros, seus stakeholders ou até mesmo seus fornecedores. Isso, quando chega no público final, que é onde muitas vezes a gente quer que a mensagem chegue, chega muito mais consistente. É diferente ouvir vocês falar da empresa de vocês e de repente eu ir lá experimentar. O Sebrae é tão bom, tão maravilhoso, que a gente teve uma experiência fantástica com o nosso último consultor. Hoje ele é nosso amigo. Isso aí. Hoje ele é nosso amigo particular. Espetáculo. Então, o Sebrae nos deu de presente uma linda experiência e um excelente amigo. Isso aí. Que legal. Isso Que aí. legal. Vamos dar nome ao boi, quem é? É Marcondes. Marcondes Marcondes. Caldeira. Ele me encontrou aqui semana passada, falou bem assim, ó, Erison me ligou por causa do podcast, Ó, Bernardo. depois você manda o Pix, tá bom? Isso aí, aquele Boa, combinado, né? A gente não combinou, então tá, já fizemos, hein? Mas isso é Espetacular. verdade. Silvia, quando eu chamei de Silvia Binda, a Silvia foi muito carinhosa com a gente, é muito próxima, me atendeu depois. Eu levei medicamento na casa dela, em Jardim da Penha, que eu morei lá. Então eu saí de Anchieta, como eu vinha trabalhar em Vitória. Ela falou, se eu encomendar algumas coisas com a sua esposa, você traz, eu levava pra ela. Então, assim, tudo, o conjunto da obra que o André falou, né, que ele explicou pra gente, tudo colabora a qualidade do medicamento, a qualidade das matérias-primas, o que a gente coloca dentro da cápsula, do xarope, do shampoo, do tudo, né? Então, tudo isso influencia no final. O cheiro ambiente que a gente tem alguns Aromatizadores. de ambiente Você estava muito falando aí bons. do... As pessoas entram na loja falando como é bom ficar aqui dentro porque Que tem um lugar cheiro bom, bom, que lugar entendeu? gostoso, A gente e foram detalhes, foi o que o André falou, não são ações fora da curva, você não precisa inventar a roda. Pequenos detalhes entendeu? somados. Você Boa. não precisa inventar a roda, você precisa só fazer assim, alguma coisa bem feitinha, pô, bota um odorizador de ambiente aqui, bota aqui um cheirinho bom, uma lavanda, o que seja, mas só um cheirinho, a pessoa já sai, Gente, a pessoa é o que eu lembro, né? Agora, olha que coisa engraçada. Vou contar um caso aqui rapidinho. Tem uma peixaria lá perto de casa que eles se intitulam Peixaria Boutique. Sim. Porque realmente é um negócio diferenciado, tá, André? Você entra, ar-condicionado, os freezers todos limpinhos, a equipe toda de Bandejinha branco. identificada. Tudo certinho, é super bacana, assim. Você pede lá pro peixeiro na hora, o peixeiro, pô, na maior boa vontade, faz tudo e tal. Eu só vou lá. Ela costuma ser um pouquinho mais caro do que aqui perto do Sebrae, que a gente sabe que tem Na uma enseada grande... do Suá aqui. Uma A variedade, Enseada né? tem A bem tradição. pertinho, a famosa Rua Isso. das Peixarias ali também, costuma ter preços melhores, mas lá tem a comodidade de estar perto da minha casa. Uhum. E eu gosto da turma, eu gosto Foi de bem lá. entendido. Eu sou bem atendido lá. Tem uma coisa que é um porém, só que eles resolveram botar cheirinho na loja. Só que eles colocam uns 3 negocinhos daquele de essência e é um cheiro de... Imagina você entrar num banheiro de um shopping que tá cheirando bem. Sim. Mas é um cheiro de banheiro. de shopping. Mas você tá... E quando você entra Então na peixaria... te remeteu ao banheiro do shopping. Imediatamente. E Caramba, é um ó. cheiro que fica grudado na sua roupa, cara. Se você aguarda o peixeiro lá limpar a sardinha pra te entregar, você sai com aquele cheiro na roupa. Eu chego em casa, aquele papelzinho que eles embrulham, tá com cheiro. E eu acho que é um erro deles. Eu nunca achei um jeito, cara, de falar isso. Porque às vezes a pessoa vai Se te eles entender assistiram o mal. podcast, vocês vão cortar. Eles vão saber. Eu vou ter... A experiência deles é toda perfeita. Eles atendem no sábado, de 8 da manhã às 2 da tarde, um horário já bacana. No domingo, eles atendem de 9 a 1 da tarde, cara. A peixaria dos caras abre todo santo dia. Não tem desespero. Dia das mães, dia do pai, vou fazer a moqueca. Calma, amigo. Tá aí. Eles vão estar lá e o preço é bom. Só que... Ficou isso. Mas, Bernardo, você falou algo, antes de trazer esse exemplo, que você falou o seguinte, é um pouco mais... Caro. É um pouco mais caro. Tá vendo, gente? Experiência do cliente, quando bem desenvolvida, executada, olha o que o Bernardo falou, é um pouco mais caro, mas eu estou disponível a pagar. Vocês entenderam quando a gente começou o nosso bate-papo falando de lucro? Então, quando você investe em experiência do cliente, olha o lucro que o seu negócio pode gerar. Então, a gente tem que parar de olhar assim, marketing, mais leads, mais prospects, eu tenho que fazer isso, aquilo. É um conjunto da obra. Porque quando você gera uma boa experiência, você pode, inclusive, cobrar mais caro.
Porque na percepção do cliente, ele enxerga aquilo e fala assim, é realmente mais caro. É mais caro do que a peixaria tal, isso. Só que o que os caras me entregam é um absurdo. Então, cara, você falou um negócio aí que se conectou aqui total com a nossa conversa. É mais caro, mas não é mais caro porque o dinheiro é maior, porque entrega mais valor. É isso, cara. Entrega mais valor. Então a gente não vai olhar para os R$5 que vai sair mais. Exato. Não vai olhar. E olha que a experiência nem é completa. O cheiro me incomoda, ainda assim o meu querido. É Isso onde aí, eu compro ótimo peixe, exemplo, né? Bernardo, ótimo exemplo. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu tô falando de de um público-alvo do Sebrae, cara. Eu tô falando de uma MPE, de uma micro e pequena empresa, né? Então, assim, acho que a gente já pode ir encaminhando pro fim. Eu vou fazer algumas provocações aqui agora, que é o seguinte. Vocês acham que se vocês são clientes do Sebrae, vocês estão ali até o nível de uma EPP, né? Empresa de pequeno porte, aí traduzindo para o público de casa, que tem um nível de faturamento X, tá? Passou dali, não é mais cliente Sebrae, é uma média empresa. Virou parceiro do Sebrae, não é mais cliente, é um parceiro. E, se Deus quiser, vocês... Amém. Mas olha só, vocês acham que o que a gente está falando faz sentido? É implementável? Vocês estão no caminho, não estão? O que vocês acham? Olhando criticamente o negócio de vocês. Dá para caminhar? Tem o que se fazer? Tem o que se melhorar? Sempre tem, né? Sempre tem? Sempre tem. Dá para fazer, dá para melhorar, dá para implantar, sim. Com a ajuda do Sebrae, melhor ainda. Ó, eita, coisa boa de ouvir. André, experiência do cliente é para grandes marcas, grandes empresas ou o pequeno negócio capixaba tem como fazer acontecer nesse sentido? A barraquinha de cachorro-quente pode fazer a experiência do cliente. Desde o momento que o cliente chega até lá, como o profissional está fazendo o cachorro-quente, até depois a preocupação se ele gostou do molho, fazer uma pesquisa rápida e tudo mais. Então, a experiência do cliente não é coisa de grandes empresas. A experiência do cliente é desde o MEI, microempreendedor individual, até as grandes corporações. Total. Perfeito. E vale lembrar o seguinte, galera. Às vezes a gente acha que o MEI acha que não é para ele. Ou que é caro. E às vezes a gente não entendeu que é uma abordagem diferente. Às vezes na hora de fazer a pipoca, o MEI fazer a pipoca lá, ele exalar ali no entorno dele aquele cheiro. Tem empresa de pipoca, gente, tem empresa de pipoca hoje que entrou no shopping. Vende pipoca gourmet. Esses caras têm alguma coisa que eles fizeram para mais do que simplesmente fazer uma pipoca doce. Perfeito. Eles criaram uma experiência, algo diferenciado, né? Então eu concordo com vocês. Eu acho que tem espaço. Eu bato palma para empresário igual vocês, porque encher a boca para falar sempre tenho que aprender, é saber que... louvável. A gente nunca vai estar com o pleno conhecimento. É uma eterna busca. Se algum dia você chegar e falar, sei tudo hoje... Ô, meu amigo, cuidado que alguém pode saber um pouquinho mais do que você e é até nobre, né, André? A gente fala bem assim, eu tenho o que aprender com o outro. Às vezes, eu sou de marketing, André é de marketing. Às vezes eu consigo fazer um diagnóstico maravilhoso da empresa de vocês aqui, vou fazer um cliente oculto, inclusive o Sebrae tem esse produto, tem cliente oculto e turista oculto. Ótimo. Para o seu aparato, para sua empresa ligada ao ramo de turismo, aí a gente tem um produto chamado cliente oculto, é genial. Fazer um cliente oculto... História engraçada. Teve cliente do Sebrae que contratou o cliente oculto, mas no dia ele brifou a equipe. Vai vir o cara do Sebrae aí. Aí a gente teve que conversar com ele. Depois que o consultor percebeu, ele falou, não, amigo, mas olha só. É você se enganar. Porque o que a gente tá fazendo é mapeando algo para te mostrar. Se foi ruim, é importante que você saiba que foi ruim. Porque se você brifa a sua equipe, eles ficam sabendo, eles vão naquele dia agir de forma que eles não agem no dia a dia. Boa. E aí rola aquela miopia, né, cara? De tipo, não, meu empreendimento é top no atendimento e na verdade ele não quer enxergar, às vezes, a verdade. E nem sempre, pessoal, é uma crítica, né? O levantamento que um consultor faz... De forma nenhuma. O que você acha, Erison? Pode soar mal, às vezes, o cara apontar uma coisa negativa, uma coisa que pode ser melhorada na sua empresa? Não, de forma nenhuma. A minha mãe sempre costumava falar assim, conhecimento não ocupa espaço. Boa. Tá? E quando a gente contratou as primeiras consultorias do Sebrae, a gente tinha práticas de organização muito fracas, principalmente na área financeira.
E foi diagnosticado isso com muita simplicidade. Falou, olha, você não faz o básico, vocês não estão fazendo o básico. O feijãozinho com arroz. Vamos fazer o feijãozinho com arroz para você comer, depois você querer comer uma lasanha, você comer uma feijoada, um prato maior, você até chegar na churrascaria para você comer qualquer coisa. Então começa do começo. Então o diagnóstico foi muito simples, falou assim, olha, a gente não se melindrou, a gente não se sentiu menor por causa disso. A gente falou assim, a gente precisa de ajuda, sacou? A gente precisa de ajuda para poder melhorar, para poder aprender, aplicar e melhorar com a aplicação desse conhecimento. Então, de forma nenhuma. Pode mandar o cliente oculto, é difícil. Não manda a Edilane, não, porque a Edilane não é oculto. Ela se faz com... e conhecida em qualquer... É isso aí. Mas ela é uma cliente nossa. Entendeu? Legal. Uma parceira, uma Sebrae, uma pessoa que foi nos visitar, vai nos visitar a próxima sexta-feira agora de novo, para fechar uma nova frente de trabalho junto ao Sebrae, uma nova consultoria, para um novo caminhar, porque tudo aquilo que foi construído lá atrás tá caminhando, a gente precisa aferir isso para ver se está no caminho certo, senão a gente tem que recalibrar e aprender e falar assim, não, a gente está aqui para aprender, a gente não pode menosprezar nenhum conhecimento, seja do pipoqueiro, ou o cara da peixaria, ou o cara que entregou o carro lá atrás que eu não queria o laço, não importa, onde está o seu cliente, você tem que procurar atender ele bem e proporcionar uma boa experiência para ele. Perfeito. Boa. Eu acho legal que empresários igual vocês são gigantes, cara, porque humildemente falar, temos que aprender, temos que melhorar. Até pouco tempo atrás, nossa gestão financeira não estava tão acertada e hoje está entrando no trilho. Eu acho que o cara que não se dá o luxo de receber críticas junto com direcionamentos de desenvolvimento, nunca vai estar gigante igual vocês estão. É a busca que faz a gente melhorar. O André é um cara de mercado, bicho. O André não para, né, André? Tá em tudo que é evento, tudo evento grande de marketing, de experiência do cliente, varejo, o André tá dentro. Mas se ele parar, né, André, um ano... Nossa, cruzar os braços, o mercado engole, não para, não pode. É um trabalho, se capacitar é um trabalho... Sempre. Sem fim, né? Galera, a gente tá indo aqui pros finalmentes. Eu espero que a gente tenha abordado de forma geral aqui sobre o que é e tenha desmistificado qualquer coisa para o cliente. Lembrando que o Sebrae tem uma página de experiência do cliente, vai estar na descrição aqui embaixo, tá? E para mais do que isso, eu quero dar fazer um convite para vocês que estão ouvindo. No dia 3 de setembro, às 10h30 da manhã, quem se inscrever vai receber o link por e-mail e por WhatsApp para a palestra A Magia de Encantar Clientes com André Damasceno. A palestra promete trazer dicas aplicáveis para do dia 3 de setembro ao dia 15 você implementar na sua empresa e encher mais o bolso do seu empreendimento nesse período. Tô prometendo muito? Tá, não. É isso, não é? É isso, e principalmente com essa curadoria do Sebrae em se preocupar genuinamente com a necessidade desse pequeno empresário, desse pequeno negócio, para a gente levar para esses negócios dicas bem práticas, bem mão na massa, o arroz com feijão, como foi discutido aqui, porque é isso que vai fazer muita diferença no negócio. Tô na expectativa, hein? Eu também. Arroz e feijão, o básico bem feito, meu amigo, sempre é o melhor caminho. Tem gente que quer dar o pulo lá eu quero alcançar aquilo. Começa pelo básico bem feito. É verdade ou não é? Vai longe. É isso, né? Vai longe. Uma fala final de vocês aí, nossos convidados. Muito obrigado, viu? Vocês são 10 demais. Agradecer, só isso. Obrigado, Sebrae, mais uma vez. Vamos continuar junto, parceiros. Vamos continuar. Ó, o Sebrae tem muitos produtos, muitas soluções e vocês nunca vão estar escassos de soluções Sebrae para vocês. Tomara. Eu desejo muito sucesso a vocês, tá? Obrigado. Parabéns pelo empreendimento. André, muito obrigado pela... Foi uma palestra aqui hoje, tá? Que isso. Mas a palestra do André guarda segredos, dicas e números que se você não participar, meu amigo, você vai estar ficando para trás. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Erison, Obrigado, Natália, Natural Pharma, Anchieta. Muito obrigado, André Damasceno. Para quem não sabe, André Damasceno, há muito tempo começou um blog. Ixi, na época que blog era em alta, Vai né? falar a minha idade, hein, cara? Ei, não, ele é novo. Chamado O Melhor do Marketing. Foi um cara pioneiro nesse segmento aqui no estado do Espírito Santo. Muitos acharam estranho no início. Do que esse cara tá falando? E hoje ele tá aí gigante.
palestrante internacional, um cara de peso, um cara que é sempre bom de bater papo. Obrigadão por ter vindo, velho. Que isso, pô, fico emocionado, inclusive, de ouvir isso de uma instituição que eu respeito, de um cara como você que lá atrás a gente... Pô, Bernardo, posso falar que você foi meu aluno? Sim. Foi meu aluno num curso que eu dei aqui no Espírito Santo. Então, assim, eu sou capixaba com muito orgulho. Meus pais são mineiros, mas moram há anos e anos no Espírito Santo. E eu fico me incomodado por não fazer mais coisas no Espírito Santo. E eu sempre falei assim com a minha esposa, amor, eu quero ajudar muito o mercado capixaba, mas não ajudar de forma... Não entenda isso de forma presunçosa, ou não, ajudar, porque eu também quero ser ajudado. Então, quando eu entro na casa do Sebrae, eu me sinto aqui, eu estava fazendo uns stories agora, com essa estrutura, e sentar aqui e ouvir de 2 empresários, tem um negócio há 23 anos, nenhum negócio sobrevive tanto tempo, isso não é bom. Se não gera experiência do cliente. Então, pô, é um baita orgulho estar aqui dentro, e eu fico super emocionado poder falar isso, estar sentado nessa cadeira aqui ao seu lado, Bernardo. Eu agradeço muito a vocês. Galera, vamos ficando por aqui. Lembrando que se você quer entrar em contato com o Sebrae, é es.sebrae.com.br. Lá existem várias soluções para você, inclusive a página da trilha da experiência do cliente. Tem solução EAD, tem curso por WhatsApp que você faz no seu tempo e a sua hora. Tem consultoria, tem de tudo ali dentro, tá, pessoal? Ligue para 0800 570 0800, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive via Zap. Vai ser um prazer atendê-lo, porque o Sebrae não quer só falar sobre a experiência do cliente. A gente quer gerar para você uma boa experiência do cliente. E aí, você tá com a gente?